Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, terça-feira, estamos na sexta semana da Páscoa. O evangelho proposto está em João, no capítulo 16, dos versículos 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, nesse discurso de despedida, Jesus conforta, consola o coração dos seus discípulos e prepara para a chegada do Espírito Santo. Aqueles discípulos amavam profundamente o seu mestre. Eles haviam feito uma escolha, a escolha de seguir Jesus Cristo, de ser seguidor daquele homem que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, porém, que falava com a verdade, que falava da salvação do reino dos céus. Eles tinham por ele um amor verdadeiro. Aquela ideia de partir, de voltar para aquele que o enviou, de certa forma entristeceu o coração dos discípulos. E por isso Jesus disse: porque eu falei isso, a tristeza invade o vosso coração. E ele fala uma palavra dura: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito, o defensor. É como Jesus tem afirmado para eles: vocês se sentem alegria, contentamento em estar comigo. Porém, virá até vós o defensor, o Paráclito, o ajudador, o santificador. Eu o mandarei. Ele convencerá o mundo do que é o pecado, a justiça e o julgamento. Nas nossas orações, nós podemos pedir para o Espírito Santo para derramar fogo na nossa vida, para aquecer o nosso coração, para iluminar os nossos passos, direcionar as nossas vidas, pedir para o Espírito Santo a cura, a libertação. Mas Jesus Cristo nos apresenta 3 situações cruciais para a nossa vida, na qual só o Espírito Santo pode nos dar. Convencer-nos do pecado, da justiça e do julgamento. Ele nos apresenta que o pecado
é a incredulidade. Aqueles que não acreditaram em Jesus Cristo. E nós precisamos analisar a nossa vida, se não nos encaixamos aí dentro. Porque todas as vezes que nós desobedecemos a ordem de Jesus Cristo, todas as vezes que nós vamos contra os ensinamentos da Sagrada Escritura, nós estamos sendo incrédulo, desacreditando, rejeitando a própria palavra, que é o próprio Cristo. E todos nós, pecadores, passamos por momentos de fraqueza, de falhas na nossa vida, mas é importante clamar o Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence do pecado. E convencendo-nos do pecado, brota em nosso coração, por ação do Espírito Santo, o arrependimento. É o que nos torna capazes de sermos lavados novamente todos os dias, em todos os momentos que nós nos arrependemos do pecado. Busquemos o sacramento da reconciliação. É o Espírito Santo que mostrará a justiça. Eu vou para o Pai. Convencerá as nações de toda a terra de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Deus conosco. É o Salvador da humanidade, no qual todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos se dobrará diante do nome poderoso de Jesus Cristo. Eis a justiça, eis o Senhor que é justo e misericordioso. O Senhor não quer que eu e você nos encaixamos entre os que já estão condenados como o chefe deste mundo. O Espírito Santo nos convencerá do juízo. E o que é o juízo? É que o chefe deste mundo já está condenado e com ele todos os seus adeptos. O chefe desse mundo, o influenciador dos que se deixam dominar pelas fraquezas desta terra, já está condenado. É o Espírito Santo que convence o mundo sobre a verdade irrefutável. Pela ação do Espírito Santo, cai por terra toda a mentira. É o Espírito Santo que nos convence de que Deus nos salva do pecado e não no pecado. É o Espírito Santo que age na boca e na língua de quem anuncia. E é o Espírito Santo que age no ouvido e no coração de quem escuta. Por isso, abramos nós à ação do Espírito Santo. Sejamos dócil à ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero orar com você. Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de bondade e misericórdia infinita, Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus grandioso que criou o céu, a terra e todas as coisas que nele existem ao som da Tua voz. Derrama sobre nós, Senhor, Teu Espírito Santo, para que nós saibamos, Senhor, fugir do pecado, para que nós tenhamos, Senhor, sempre a firme convicção de que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que não há outro caminho para chegar ao céu a não ser por Jesus Cristo. Senhor, entra com as Tuas providências na vida de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra. Alcança, Senhor, aqueles que estão passando por extremas necessidades, aqueles que estão passando por enfermidades, que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nas UTIs. Alcance aquelas pessoas que foram vitimadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, aqueles que perderam membro dos seus familiares, que estão vivendo esse momento de medo, de profunda dor, de desolação, Senhor. Seja Tu o consolo e o conforto para essas vidas. Por intercessão dos santos anjos da guarda de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra. Por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, Tua escolhida, nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante a Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a Ti e a Tua família. Muito obrigado a cada um de vocês inscritos no meu canal,
A vocês que têm deixado seus likes, seus comentários, Deus abençoe. A vocês que têm compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão. A você que está acompanhando conosco e não é inscrito no canal, inscreva. Ajude-nos a evangelizar. Para você é muito simples, não custa nada, mas para nós é muito importante. Boa e abençoada terça-feira, paz e bem a todos. Lembrando, faça um esforço, ajude os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que aí, próximo à tua casa, tem um ponto de arrecadação. Ajude. A recompensa vem do Senhor.